Tive ali um momento em que foi difícil encontrar logo e pensei, será que eu não vou continuar nisto? E já dava aulas e monitorizava colegas. Aí depois tive um momento em que pensei, não, isto é a minha vida e vais continuar. Portanto, não consigo imaginar a minha vida sem a dança. Tiveste algum professor que te marcou muito nas danças de salão? Todas as pessoas são importantes no percurso de qualquer pessoa e neste caso na área da dança todas as pessoas me marcaram de certa forma. O meu primeiro professor de dança foi a Inês Stoffel e o Paulo Stoffel, que são de Santarém, e posteriormente tive a Márcia Madeira. Portanto, a Márcia Madeira foi a minha segunda professora, que trouxe outra realidade, que levou ali um bocadinho à realidade dos espetáculos. A Márcia é uma pessoa também extremamente empreendedora, uma pessoa que gosta de organizar espetáculos, e ela trouxe essa realidade. Que abriu uma academia de dança em Santarém, não nos podemos esquecer. Exatamente, que era o Latiníssimo. Latiníssimo era uma academia de danças latinas e que esteve aberta ao público muito tempo. Muito tempo, sim. Como é que se vive da dança, não é? Antes de teres o Phil's Place, como é que se faz uma carreira a viver da dança? Como é que se ganha dinheiro? Financeiramente a depender da dança. Não é fácil. É um desafio, com certeza. É um desafio. Para além da dança, como é óbvio, mas tens alguma prática que te ajude nesse sentido? Ritual. Um dos segredos, se calhar, de eu estar a dizer que fisicamente estou melhor agora, se calhar, do que há 10 anos, uma das coisas que mudou a minha vida e a minha maneira de estar foi a prática do yoga. O que é mais desafiante para ti? É competir ou é ensinar? O público, quando assiste a um espetáculo, vê glamour, vê pessoas bonitas, bem maquilhadas, bem penteados. O que é que não vê? O que é que não vê além disso? O que é que está por trás disso tudo? As nódoas negras. As nódoas negras. Muitas horas de trabalho na preparação da coreografia, muitas horas de trabalho na preparação da indumentária. E lágrimas? Também há lágrimas no meio disso tudo? Sim. Há muito esforço. Muito esforço. E Santarém sabe receber bem. E Santarém tem aquilo que, se calhar, outras cidades não têm para acolher, porque nós temos a acessibilidade, temos o comodismo. Santarém sabe receber bem. E as pessoas são boas. Ao contrário de que possam as pessoas achar que Santarém ou não evoluiu, que não está preparada para, Santarém está preparado. Santarém bem te quer porque me acolheu neste projeto que é a dança e é a minha casa. Hoje recebemos alguém cuja vida se escreve a dançar. Filipe Santos é natural de Santarém e é aqui que constrói diariamente o seu percurso como atleta, formador e empreendedor na área da dança. Começou aos 6 anos no rancho folclórico e pouco depois entrou nas danças de salão em Termês. O que começou como uma atividade de infância transformou-se numa missão de vida. Ainda muito jovem, já ensinava colegas e desde então nunca mais parou de ensinar, nem de aprender. Foi campeão regional durante mais de uma década, campeão nacional, vice-campeão ibérico e representou Portugal em campeonatos da Europa e do mundo. Dançou em vários países, incluindo Japão e Inglaterra, e alcançou no Blackpool Dance Festival o melhor resultado sempre de um profissional português. Mas o Filipe não ficou apenas pela competição. Durante anos levou a dança a escolas, coletividades e crianças da região, porque acredita que a dança também educa, cria disciplina e forma caráter. Em 2020, em plena pandemia, decidiu avançar com um sonho antigo, criar a sua própria academia. Nascia assim o Phil's Place, hoje com centenas de alunos e um verdadeiro polo de dinamização cultural e social em Santarém. Entre aulas, formação de atletas, projetos com séniores e organização de eventos como o Scalabis Dance Festival, que já vamos falar, o Filipe continua a investir na cidade onde cresceu, com uma ambição clara: colocar Santarém a dançar e no mapa da dança. Hoje vamos falar de vocação, sacrifício, perseverança e paixão, porque há pessoas que escolhem uma profissão e há pessoas que encontram um propósito. Filipe, bem-vindo a Santarém, bem te quero.
Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. E sem dúvida que falar sobre a dança, sobre Santarém, é com todo o gosto que aqui estou. Obrigada. Muito bom. Temos aqui a nossa primeira pergunta é sempre assim um bocadinho provocatória, e o que nós te queremos perguntar é: se a dança te tivesse sido tirada aos 7 anos, quem achas que serias hoje? Na realidade, acho que não ia ter grande hipótese de ser outra coisa que ser a dança, porque não acho que ia conseguir viver sem ela. Tu és dança. Sou dança, porque quando ali aos meus 16 anos, foi 15, 16 mais ou menos, tive ali uma situação de uma parceria que deixei de... Pronto, terminamos a parceria, tive ali um momento em que foi difícil encontrar logo par, e pensei, será que eu não vou continuar nisto? E já dava aulas e monitorizava colegas. Aí tive um momento em que pensei, não, isto é a minha vida e vais continuar. Portanto, não consigo imaginar a minha vida sem a dança. Mas acabaste por estudar uma área diferente, tiveste em Sim, farmácia, também tive em tiveste farmácia. em ciências, portanto, completamente diferente disto tudo. Exatamente, todo o meu ciclo no secundário passei pela área das ciências. Estás no liceu ou no Não, estive no Colégio Infante Santo, Sim. em Altos Fornos, Tremês. Foi na altura em que ainda havia o 12º ano. Foi muito interessante porque fiz todo o percurso lá, pronto, porque sou natural ali para de Tremês, Bar Dona Constança, e portanto fiz todo o percurso ali, e sempre mantive a minha carreira da dança e na área das ciências. Na altura ainda pensei em ir para humanidades, mas depois pensei, não, vamos manter a área das ciências, porque aquele estereotipo de a área das ciências é o mais abrangente e consegues depois ir para qualquer uma das áreas estudar. E farmácia, efetivamente, era uma coisa que eu gostava, porque eu gostava da área da fisicoquímica, gostava da área da biologia, e pensei, bem, vou, e entrei, efetivamente, estive a estudar farmácia, mas depois acabei por não terminar, e dediquei-me 100% à dança. Pois, ainda bem. No fundo perdeste e ficaste lá, um dia queres voltar, um dia quem Exatamente. sabe, se não, Quem sabe? se não regressas e acabas o curso que começaste. Muito bem, então cresceste no fundo, em redor, no fundo da cidade, no concelho de Santarém. Que memórias tu tens de Santarém, mais pequeno? Eras um menino vinhas sempre também à cidade fazer algum desporto, por exemplo? Vivias muito na zona de Tremês? Como é que era a tua infância? Como é que foi? Neste caso, eu cresci muito ali próximo em Tremês, pronto, porque a Associação Dança Esportiva de Tremês tinha as suas aulas na Rieba Cup. Portanto, eu cresci muito ali na zona de Tremês, estudei ali na zona de Tremês, e só depois, quando foi ali a zona, portanto, na altura em que eu fiz os meus 18 anos, não é? Comecei, portanto, eu estudava em Lisboa e vinha a Santarém, porque nessa altura também já tinha começado a dar as AECs, ou seja, as atividades extracurriculares, no primeiro ciclo, inicialmente. Portanto, aí foi quando eu comecei a ter mais contacto diretamente com a cidade de Santarém, porque todas as atividades que nós tínhamos era ali um bocado em Tremês. Tínhamos sim apresentações, corríamos o concelho, corríamos o país de norte a sul, mas diretamente Santarém, ou seja, eu vivi muito mais ali em Tremês na minha infância, Tremês e Bar de Dona Constança, do que propriamente a cidade em si de Santarém. E o que é que te estimulou para a dança? Foi uma espécie de obrigação, porque a mãe, olha, meu rico filho, vais para aqui dançar porque tens-me jeito? Não, ou tinhas o teu bichinho que começou a aprender? A minha irmã já andava no rancho folclórico da Romeira, pronto. E eu acompanhava a minha irmã é mais velha, acompanhava a minha irmã e andava sempre ali, como eu costumo dizer, nas saias dela, atrás dela, eu ia para os ensaios com ela e andava ali, então eu comecei de muito pequeno, logo a dançar no rancho folclórico, segurar a placa, estar presente... Eu adoro ver os meninos pequenos, é a coisa que eu fico focado, quando vejo os meninos estão a dançar, começam a dançar. Exatamente, a segurar a placa, a estar presente nos ensaios e tudo mais. Posteriormente, o que é que acontece? Como havia a necessidade de arranjar um par, comecei efetivamente a estar presente no rancho folclórico como dançarino também. Depois acabei por arranjar uma menina que é a Jéssica, que foi o meu primeiro par de dança, que acabamos por testar no rancho folclórico e ao mesmo tempo acabei por ingressar nas danças de salão em Tremês, que já havia uma escola, antes de ser associação era simplesmente uma escola, que já havia há alguns anos, mas acabei por ingressar nas danças de salão. Depois ainda tive ali cerca de 4, 5 anos em que fazíamos as duas atividades, mas devido às competições que eram aos fins de semana, começou a ser difícil conjugar a presença constante no rancho folclórico e nas danças de salão. Então acabamos por deixar o rancho folclórico e mantivemos a nossa presença nas danças de salão, pronto, até o dia de hoje, né? A Jéssica acabou por deixar, ia ser para aí aos seus
14, 15 anos. Eu depois tive outros pares, entretanto, mas, ou seja, eu comecei pelo arranjo folclórico, mas, ou seja, ninguém me impôs nada. Eu fui porque já ia com a minha irmã, depois a minha mãe acabava por estar também presente e eu acabei por ir ali um bocadinho foi por... fácil, então, Foi fácil entrar. Muito bem. Tiveste algum professor que te marcou muito nas danças de salão? Na área da dança de salão, eu disse isto numa pequena biografia que fiz para vocês. Todas as pessoas são importantes no percurso de qualquer pessoa, e neste caso na área da dança todas as pessoas me marcaram de certa forma. O meu primeiro professor de dança foi a Inês Stoffel e o Paulo Stoffel, que são de Santarém. Começaram a dar aulas intermês, ou seja, eles tinham várias escolas espalhadas em aldeias e vilas na zona de Santarém, e posteriormente tive a Márcia Madeira. Portanto, a Márcia Madeira foi a minha segunda professora, que trouxe outra realidade, que levou ali um bocadinho à realidade dos espetáculos. A Márcia é uma pessoa também extremamente empreendedora, uma pessoa que gosta de organizar espetáculos, e ela trouxe essa realidade. Que abriu uma academia de dança em Santarém, não nos podemos esquecer. Exatamente, que era o Latiníssimo. Latiníssimo era uma academia de danças latinas e que teve aberto ao público muito tempo. Muito tempo, sim. Portanto, a Márcia foi a minha segunda professora de dança, e o Ricardo, a Márcia e o Ricardo, e posteriormente tive uma pessoa que foi muito importante, foi com um par que eu arranjei, que é o Pedro Mendes. O Pedro Mendes é natural de Santarém, e ele foi bailarino da Gulbenkian. Portanto, ele foi campeão nacional de dança de salão durante inúmeros anos, portanto, a nível nacional, e teve também alguns melhores resultados no escalão de sub-21 em Blackpool, numa das competições que referiu há pouco. Pedro Mendes marcou muito a minha presença porque ele, portanto, na área da dança, e marcou-me a formação na área da dança por uma simples razão, porque ele não me trouxe só a realidade daquilo que é a dança de salão, ele trouxe-me aquela realidade que é a dança em si, ou seja, no espectro geral. E foram anos, aliás, ainda hoje somos amigos e fazemos formações em conjunto e tudo mais. O Pedro foi uma das pessoas mais importantes a nível nacional que marcou. Claro que depois cruzei-me com inúmeras pessoas a nível nacional, e depois tive outras pessoas a nível internacional. Uma treinadora espanhola, que é Karina Rubio, que era zona de Barcelona, que também durante algum tempo viajava muito para lá, eu para ter formação com ela. Depois tive duas professoras, uma delas ainda é a atual, que é uma é a Shirley Ballas, que é a jurada do Strictly Come Dancing de Inglaterra, e a outra que é a Barbara McCall, que é a minha treinadora atual. Pessoas que marcaram pelo aquilo que me passaram, não só pela formação, mas pela vivência que é a dança e qual é que deve ser o nosso percurso, a forma como nos guiam, quase como uma mãe da dança, entendem? Então Mas explica-nos, tens que nos explicar, porque eu estou a ouvir e estou a ficar super curiosa, que é, tu estás há 30 anos a dançar, sim, continuas a dançar e a participar em provas independentemente de teres a academia, e continuas sempre com o mesmo estilo, ou vais dançando outros estilos, porque tu estás a falar que estes professores te deram essa dimensão da dança em si, mas em que estilo? Sempre danças de salão ou vais dançando outras modalidades? O Pedro Mendes acabou por me dar esse espectro geral do que é a dança, e sempre trabalhou mesmo. Nós trabalhávamos no estúdio que ele tem em casa dos pais em Santarém, ali nas Fontainhas, sempre muito numa área muito abrangente do que é a dança. Ele trabalhava muito o corpo em movimento, não se focava só no Latin American Dance, na dança de salão em si. Estes outros treinadores que eu estou a falar deram bases, estruturas, métodos, como ensinar, como estilizar cada vez mais a área da dança de salão, e neste caso, no atual, que se calhar é isso que a Filipe está a pensar, ou seja, ele no fim de 30 anos ainda continua com esta formação. Sim, porque acredito que a formação é para o resto da vida, e este contacto com pessoas como, por exemplo, uma Shirley Ballas ou uma Barbara McCall, que têm 60 ou 70 anos de idade e que têm experiência e carreira, porque foram campeões do mundo na área da dança de salão, tê-las como treinadoras é uma formação constante. Estamos a falar sempre na área de dança de salão, seja nas danças latinas ou nas danças standard. Especificamente, eu faço mais na área das danças de salão latinas, seja o cha-cha-cha, o samba, a rumba, o passo top do jive, mas é uma formação constante. Como se fosse pouca coisa. Não, mas especializaste nessa área. Porque falar em jive e para mim logo. Pois entendo isso. No fundo, ou seja, tem que haver uma dose muito grande de humildade. Tem que haver, porque para tu reconheceres que precisas de estar constantemente a ter formação e estar em contacto com pessoas que supostamente tu acreditas que têm autoridade, e, portanto, tem que haver uma grande vontade de continuar a aprender. Portanto, eu admiro isso e vejo em ti como profissional, já, porque eu estava a dizer aqui em off, antes de tu entrares, que tu, no fundo, és um self-made man. Tu és um tipo que depende de ti próprio, acreditaste, és muito determinado,
E acho que isso também é contagiante, não é? Para quem está a falar contigo e ver que tu com esta idade, com 36 anos, e não continua a aprender, e não faço viagens. Como é que se vive da dança, não é? Antes de teres o Phil's Place, como é que se faz uma carreira a viver da dança? Como é que se ganha dinheiro? Financeiramente a depender da dança. Não é fácil. É um desafio, com certeza. É um desafio. Desde muito cedo, todo este percurso na área da dança, os meus pais e a minha família são a coisa mais importante, porque são o meu suporte, ok? Claro. Mas viver da dança não é fácil, porque não é só com os espetáculos que nós vamos, nós não estamos propriamente num país... Nem competições, nem não é? competições. Internacionais que sejam, mas... Exatamente, por mais que haja competições em que tenham chamados prize money, ou seja, que competimos e que recebemos um prémio monetário no final da competição, nem sempre isso acontece. Então, a nível nacional, isso nem sequer se supõe. A nível internacional, há alguns países mais na área tanto para a América ou para a Ásia. Na Europa, isso nem é já... Mesmo Blackpool, por exemplo? Blackpool tem, é um à parte, porque é onde é como se fosse a casa-mãe da área da dança de salão, mas, por exemplo, a Ásia, isso é prato do dia, na América também. Mas na Europa em si não existe. Se formos competir a França, a Itália, isso não existe, essa questão do prize money. Mas o que aconteceu comigo especificamente foi a forma que eu encontrei de financiar, para além do suporte dos meus pais, foi dar aulas. Pronto, eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar nas AECs, comecei a dar aulas em coletividades como Verdelho, Aldeia de Ribeira, independentemente por convite ou não, começamos a desenvolver, ou seja, estimulamos crianças para a área da dança, para a atividade física, e foi uma forma de financiar ao mesmo tempo a minha formação. Para dar liberdade para depois poderes fazer para dar os teus liberdade treinos, para poder fazer os meus treinos, as competições, as viagens, porque quando nós vamos para uma competição, temos tudo para pagar, temos que pagar a viagem, temos que pagar a estadia, temos que pagar a alimentação. Só um fatinho para cada modalidade dessas, eu não sei se é a modalidade que se diz, mas dentro das latinas deve haver fatinhos diferentes para cada estilo. Sim, ou seja, normalmente nós numa competição temos sempre um fato para aquela competição, seja uma camisa, ou as calças, ou a rapariga, um vestido, mas normalmente os vestidos como exibição, trocamos, se for 2, 3 vezes, 3 quilos. Normalmente trocamos sempre a camisa ou o vestido, neste caso. Ou seja, há um grande investimento. Estamos a falar mesmo, ou seja, é um desporto, uma atividade, é uma arte que é muito caro mesmo. Então, a única forma que eu tive de financiar foi através de começar a dar aulas. Era a única forma que eu tinha, porque o suporte dos meus pais não ia ser suficiente, porque era uma atividade mesmo muito cara. Pronto, e então eu, na altura, conjuguei a minha ida para Lisboa, eu ia e vinha todos os dias de comboio, vinha... às vezes ao início não tinha aulas todos os dias nas AECs, ou seja, a maior parte das aulas era de manhã em Lisboa, vinha dar as AECs porque era só ao final do dia, às vezes ia dar aulas à noite, ainda tinha que treinar, e no outro dia tinha que ir para a faculdade na mesma, ou seja, foi sempre este o ritmo. E o teu sponsor, isto é, os teus pais. Exatamente. E qual foi o momento em que os teus pais perceberam que isto ia ser a tua vida? Ou eles sempre tiveram ao pé de ti a dar-te força? Ou disseram ao filho, tem lá calma, se calhar meu tiras um curso e depois logo... Ou será que continuaste o teu curso até desistires exatamente porque tinhas essa pressão de veres isso aos teus pais, não é? Nunca senti que os meus pais me obrigassem nesse sentido. Os meus pais sempre foram as pessoas que tiveram sempre presente e entenderam que aquilo poderia ser a minha vida e nunca me obrigaram rigorosamente a nada. Claro que diziam, pensa bem, se é isso que queres, se esse é o caminho, mas nunca me obrigaram a dizer, tu tens de terminar o curso, ou tu tens que fazer isto. Eles estiveram sempre presentes nos momentos de decisão, mas nunca me obrigaram rigorosamente no sentido de tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo. Eles conseguiam compreender que estava a acontecer em tempo real, que poderia acontecer a qualquer momento eu deixar o curso, ou continuar, ou que eu ficasse a trabalhar completamente na área da dança. A rede esticada, caso caísse, estavam lá a parar, e pararam muitas vezes, porque obviamente tu dizes o teu início não foi fácil, porque a escola só apareceu agora na pandemia, portanto exatamente, porque eu já dava aulas nas associações, a Associação Desportiva Tramês foi quase como uma casa-mãe que deu origem ao Phil's Place, e foi um projeto que eu, neste caso o Phil's Place, que eu tinha efetivamente na gaveta, mas eu já dava aulas nessas coletividades, como a Associação Desportiva de Tramês, depois tínhamos um protocolo também tínhamos e temos ainda um protocolo com Rio Maior, ou seja, havia uma escola que era a Associação de Jovens de Alcobertas,
por motivos, num determinado momento, não pôde continuar, e eu já dava aulas lá, através dessa Associação de Jovens Alcobertas em Rio Maior, e eu falei, cheguei a Tremez e disse: Armando, não vamos deixar estes miúdos, são 15 miúdos sem escola, vamos arranjar aqui uma forma, vamos à Câmara, fizemos um protocolo através da associação, eles ainda hoje continuam a ter aulas regulares em Rio Maior, ou seja, sempre trabalhando na área da dança, nas associações, nas coletividades, na creche, no primeiro ciclo, e só agora em 2020 é que abri a academia. Então a minha Jéssica, há quase falamos dela, foi tua aluna? A Jéssica é a minha aluna neste momento no Fields Play, sim. Okay. Ela é de Rio Maior, treina em Rio Maior também, mas vem treinar também. E agora também é dentista em Santarém. Exatamente, é dentista em Santarém. O beijinho estava em Santarém a dar consultas, porque ela tem vários sítios também. Exatamente. E continua sempre a dançar. Sempre de um lado para o outro. E ela é daquelas que vai treinar quase todos os dias. A sério? Sim. Muito bem, eu fico admirado. Nessa altura, nesse momento que já andavas numa grande azáfama, em quantas competições é que participavas mais ou menos por ano? Assim, normalmente depende do número de competições, ou seja, que nós escolhíamos. Se escolhêssemos taças de Portugal, ou rankings, ou campeonatos regionais. No início da minha carreira, mesmo logo pequeno, nós tínhamos imensas competições. Era um calendário desportivo muito carregado. Aliás, hoje olho para trás e acho que era demasiado. Não permitia que nós pudéssemos evoluir de competição para competição. Mas diria que havia meses que se calhar tínhamos 3 competições. Agora imagine isso tudo menos no mês de agosto. Era muita competição ao final do ano. Hoje em dia as coisas já são diferentes. Claro que existem momentos em que nós temos mais competições, mas já não é a mesma coisa. Vou lhe dar um exemplo. O ano passado nós tivemos uma fase de final do ano mais complicado, porque juntou-se o Campeonato do Mundo e da Europa. Isto para agravar, que eu não disse na biografia, para contextualizar, mas eu danço com uma rapariga de Inglaterra, ou seja, muitas vezes eu vou para a Inglaterra treinar, outras vezes ela vem para Portugal, ou seja, andamos neste vai e vem. E isto para dizer em relação ao número de competições. Por exemplo, nós começamos o circuito na segunda parte do ano, em setembro, com um campeonato que se chama International Championship, que é um campeonato que é feito no Royal Albert Hall em Inglaterra, em Londres. Depois do Royal Albert Hall fomos fazer um campeonato do mundo no Japão. Já me dói as pernas. Depois do campeonato do mundo nós tínhamos tido um convite para dançar em Moscou. Fomos para Moscou. Foi uma viagem que eu não sabia se havia de ir ou não, mas era uma experiência que eu não queria deixar. Foi quando? Desculpa. Foi em outubro. Foi desafiante. Foi um desafio. E depois tivemos o Campeonato Europa na Alemanha em Augsburg, e no meio disso ainda tivemos que ir a Assen, na Holanda, e terminámos em Barcelona. E no meio disso ainda acompanhas os teus alunos em campeonatos? Caramba. Yeah. Muito bom. É bom ouvir isso. É bom sinal que estás aqui para contar a história. É complicado. Às vezes dou para mim a pensar... Já tens uma equipa neste momento de treinadores, de professores contigo? Tenho uma equipa comigo com professores, ou seja, nas outras áreas na escola. Pronto, tenho na área do balé, do contemporâneo, de dança de salão de social também, nas Urban Latin, ou seja, Lady Styling. Trabalho também outros professores para trabalhar com crianças na escola. Mas latinas, por exemplo, que é a tua área, as latinas e concretamente tens alguém que... O main teacher sou eu. E depois tenho mais 2 mais velhos, mais séniores que já têm experiência, que ajudam sempre que eu não estou. Perfeito. Pronto, mas maioritariamente sou eu. É complicado, porque mais principalmente o que é complicado quando vamos para as competições e que apanha, imaginem, uma competição que se for à sexta eu vou ter que ir à quarta ou à quinta, depende do sítio onde é, e então aí vou estar a faltar mais dias. Pronto, mas já todos estão habituados, mesmo das outras modalidades em que eu dou as aulas, já estão tão habituados que eles ficam tão contentes de eu ir que as coisas acabam por correr e os próprios pais acabam por entender. Não sei até quando irei aguentar o ritmo, mas... Sim, quando estiver a saborear e estiver a ser bom, vais manter. Eu costumo dizer que, apesar de ter feito agora aos 36 anos, sinto-me com mais energia e mais preparado fisicamente hoje em dia do que se calhar há 10 anos atrás. Podem não acreditar, mas é verdade. Sinto-me hoje com mais energia para isso do que se calhar há 10 anos atrás. Comes bem? Tu comes bem?
Sim, Dormes bem? sim. Vocês dormem uma noite? Sim, consigo sempre dormir ali. Tenho que conseguir dormir pelo menos, obrigatoriamente, 7 horas. Se não conseguir dormir as 7 horas. E dieta? Fazes uma coisa especial? És chato com os hidratos? Estás a um Não, nível de eu gosto de atleta comer um bocadinho de desportivo? tudo. É Há esse uma nível? coisa que não deixo de comer que é chocolate, adoro chocolate. Sobretudo antes de entrar em competição, Mas não como aqueles nada picos de de açúcar fast ajudam. food nem nada dessas coisas. Ok. Aliás, quando vamos para alguns campeonatos em que algum sítio que é mais complicado, é das piores coisas. Por exemplo, quando fui ao Japão, vou dar o exemplo, que é uma coisa mais decente. Eu não sou propriamente fã de comida asiática. Não é uma coisa que não seja saudável, mas não sou fã. Mas tento escolher algo que também não me afete o organismo, porque depois acaba por criar mal-estar a mim próprio. Por exemplo, lembro-me de há 3 anos, numa competição em Inglaterra, próximo de Blackpool. Nessa competição nós íamos cheios de fome, tínhamos 2 competições de um dia para o outro, era Blackpool e outra próxima, e nós, portanto, tivemos a competição, acabamos, conduzimos até à próxima competição, e quando chegámos estávamos cheios de fome e fomos comer McDonald's. Foi horrível. Imagino. Fiquei KO. Pois. No dia a seguir, claro que fizemos a competição, mas, ou seja, quando já não estamos, Rendimento. o rendimento já não é igual. McDonald's é bom, mas nem sempre. Não é passando aqui Não é uma possibilidade negativa, mas neste caso o fast food efetivamente Sim. afeta-me. No teu caso em concreto. No meu caso. Muito bem, já sabes tu comes bem, bebes. A minha questão era, a pergunta era, tem a ver com isso que era, qual é, há aqui uma carga física muito pesada, isto é, porque quando se vê uma exibição, ou neste caso uma prestação, ajuda-me, qual é o termo correto, como é que se diz? Uma exibição, caso estejamos num sentido de demonstração, ou uma competição. Competição, Sim, prova neste caso. prova. A malta acaba a transpirar, portanto, há ali uma carga, entregas tudo o que tens. Sim. E a parte emocional também é muito importante, isto é, tudo, aquele sorriso que se faz, aquele ar, tudo aquilo é muito pensado, a coreografia toda ela é muito pensada. Tudo é importante no momento da performance, não é? Tudo conta. Claro, mas o que o Marco se calhar quer falar um bocado é a animosidade, não é? O teu estado de espírito contribui, que mesmo todo o teu ADN sendo dança, não é? Contribui Quando bastante. entregas, É muito importante a parte emocional. estares bem emocionalmente. Estar bem emocionalmente. Ou seja, um atleta numa performance como esta, em que existe não só a questão da técnica, não só a questão performativa a nível físico, ou seja, esta questão da condição física, estamos preparados fisicamente também temos de estar preparados e psicologicamente, emocionalmente para fazer, porque acaba por nós estamos ali quase como, vou usar aqui esta expressão, como se estivéssemos nus, vamos passar toda o nosso espírito, a nossa forma como estamos naquele momento. Se nós tivermos um momento menos bom e se não conseguimos ultrapassar isso para demonstrar, o ser humano o jurado percebe isso. O jurado percebe E isso. para além da dança, como é óbvio, mas tens alguma prática que te ajude nesse sentido? Ritual. Um dos segredos, se calhar, de eu estar a dizer que fisicamente estou melhor agora, se calhar, do que há 10 anos, uma das coisas que mudou a minha vida e a minha maneira de estar foi a prática do yoga. Eu há cerca de quase 10 anos comecei a praticar yoga através do Pedro Mendes também, porque ele começou a fazer a prática de yoga e deu-me essa perspectiva. O yoga trouxe-me outra realidade. Uma realidade porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa, e outra realidade, uma questão física. Ou seja, o yoga trouxe-me e ajuda-me claramente na preparação do meu corpo e da minha mente para a prática daquilo que eu faço. Ou seja, o yoga é extremamente importante. Se eu tiver, por exemplo, imaginem, vou de férias e se eu não uso um dos dias para fazer a minha prática, eu se calhar ao 3º ou 4º dia já estou cheio de dores nas costas e já não consigo estar bem porque não me estiquei, não alonguei, não fiz a minha prática do yoga. Fazes antes de uma competição, fazes sempre no hotel, estás sossegado no teu canto e fazes práticas de yoga. Exatamente. Tu tens yoga no Phil's Place? Também tenho yoga no Phil's Com Place. a Fátima? A Fátima já deu aulas lá. Tínhamos uma turma que era na altura para conjugar com o balé. Neste momento já não está porque era ali uma forma de... porque as outras turmas já era o que dava, então ela teve a dar aulas lá. Porque também dás yoga? Também dou yoga, porque fiz o curso de yoga também na pandemia. Muito bom. Falamos de competições e falamos de momentos marcantes. Antes de mais saber, tu representas Portugal na prática. Sim. Isso dá-te uma sensação, um peso aí crescido? Não. Já pegaste na bandeira de Portugal em algum momento, em alguma competição, quando foste a um pódio, já houve esse momento e já passaste por isso? Já passei por isso. Tens peso? Sentes peso nas costas por isso? Sinto aquele peso de representar o país. De estarmos presentes numa competição com a numerosidade que pode ser um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa.
Mas mais do que isso, quando vamos para uma competição dessas que tem a dimensão que tem, eu vou voltar a falar do Japão porque ficou para mim na memória e possivelmente vai ser das melhores experiências da minha vida. Essa é a minha segunda pergunta: qual era o evento que te marcou mais? Sim. Eu já percebo que o Japão está nesse top. Ou seja, estarmos numa competição daquelas, ouvirem chamar o nome do teu país, desceres aquelas escadas, vires a bandeira do teu país, ouvir o hino. Não sei se há hino. Não, neste caso não há hino, só há hino quando há o par que vence. Mas mais do que não é questão de responsabilidade, é sentir o orgulho de estares ali. Antes eu não pensava nisso, mas hoje em dia vejo isso como um momento de orgulho, por estás a representar o país, a nação, todos os teus colegas que competem contra ti, porque independentemente de tudo, se tu estás a representar o teu escalão, a tua categoria, ganhaste, mas estás a representar todo o teu país, todas as pessoas que trabalham em prol da dança, estás ali por isso. E o Japão foi exemplo disso. Nunca mais vou esquecer, no momento em que chamaram os nossos nomes, que apareceu a bandeira no ecrã e que tínhamos 6.000 pessoas a olhar para nós num estádio gigante. Foi uma experiência incrível mesmo. E costuma-se dizer que quem passa por isso, quem representa Portugal, fica a gostar mais de Portugal. O sentido de pertença é maior. Sim. Sentes mesmo isso? Sim. Na Se prática... me perguntarem, por exemplo, o meu pai, ela é inglesa, não é? E ela às vezes brinca assim, não podemos representar a Inglaterra. Eu disse, não, vamos continuar a representar Portugal. Tem que escolher um país dos dois, já tem que optar. Obrigatoriamente temos que optar, não podemos representar dois países. E neste caso nós estamos registrados pela WC Portugal e pronto. Tens algum pormenor no teu fato do país? Não podemos ter qualquer tipo de identificação do país. Aliás, agora mesmo nestas questões de todas as partes da questão política das guerras, há alguns pares que às vezes levavam bandeiras da Ucrânia e tiveram que ser retiradas porque isso não é permitido. Ok, então o momento mais marcante, achas que o Japão foi um dos mais recentes, mais marcante, marcou-te? Sim. Vários aspectos? E possivelmente em 2013, em Plaja de Aro, eu fazia muito o circuito de Espanha, ali na Costa Dourada, acho que foi 2013 ou 2014, em Plaja de Aro, nessa competição fiquei em segundo lugar. Não foi a Taça Ibérica, porque a Taça Ibérica foi um bocadinho antes, quando eu era juventude. Mas esse campeonato fiquei em segundo lugar, porque lembro de ter dançado muitas rondas, foram cerca de 5 ou 6 rondas, vários hits, foi uma competição dura. E eu lembro quando subi, que me chamaram o segundo lugar, independentemente do lugar, foi do género. Uau. Fiquei orgulhoso. Consegui. Lembro-me bastante dessa competição também. O que é mais desafiante para ti? É competir ou é ensinar? Porque eu acredito que quando leves alunos teus, o sentimento seja idêntico. Exatamente. O sofrimento seja idêntico, se calhar até maior. Eu acho que às vezes sofro mais do que eles. Mas o desafio de ensinar, há camadas e camadas de idade que são mais difíceis pela estratégia que nós precisamos de encontrar para conseguirmos lá chegar. E eu não sou uma pessoa que, se alguém me disser, é regra na sala, se alguém disser eu não consigo fazer, para mim não existe um não conseguir fazer. Ainda não consigo, é uma coisa. Agora, não consigo fazer não existe, porque todas as pessoas conseguem fazer, a não ser que tenham alguma limitação física, digamos, não é? Mas todas as pessoas conseguem fazer, portanto, se as pessoas praticarem, tiverem essa disciplina e o foco na tarefa, as pessoas conseguem... E tu achas que consegues passar isso aos teus alunos? Eu acho que sim. O teu treino é mais... Esse nível de competições, é um treino mais psicológico ou é mais físico? O teu foco está onde? Durante a minha prática com eles, eu faço muita parte física, ou seja, eles fazerem. Não sou propriamente o melhor coach no sentido de psicológico. Eu sou um bocadinho daquele género de pessoa que é para fazer. Vamos lá, malta, temos que fazer. Rigor. Com o avançar dos últimos anos e com este trabalho que temos com pares e com pistas internacionais, lá está, mais uma vez, a parte psicológica conta bastante. E então aprendi, ao longo do tempo, que cada vez mais é importante nós percebermos e trabalharmos essa parte psicológica com os pares, com os alunos e fazer
fortalecê-los nesse Sem sentido. dúvida. Mas às vezes não precisa de ser pessoas da competição. Eu vejo, por exemplo, numa classe que tenho na escola, que é o Musical Dance, que é uma classe de dança urbana e tudo mais, que faça parte coreográfica, é uma classe bastante coreográfica, que passa por vários estilos. Quando estou a trabalhar com elas, maioritariamente são meninas, às vezes esta juventude parece que não tem essa energia para fazer. Eu disse, meninas, vocês têm que perceber que isto é um ensinamento para vocês para o futuro. Porque vocês vão precisar de ter esta energia quando estiverem a estudar na faculdade, quando estiverem no vosso trabalho, a forma como vocês se apresentam, a forma como vocês estão. Porque às vezes sinto que esta nova geração falta-lhes um bocadinho essa energia para estar. Então às vezes é preciso trabalhar essa parte psicológica de educá-los, que é preciso estar lá presente no momento. Não basta só aparecer no treino, é preciso estar presente. Esse estar presente é uma parte psicológica e emocional de estarmos envolvidos com a tarefa. Então é isso que a dança nos ensina, que a escola não ensina? Eu acho que sim. Eu acho que o segredo, cada vez mais nas pistas de dança que acontecem, mas acho que em todos os estilos, não vou falar só da dança de salão e daquilo que me tenho cruzado um bocadinho daquilo que vejo a nível geral. O segredo, e acho que no nosso dia-a-dia, o segredo é nós estarmos realmente presentes, não só falando fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente com a situação, envolvidos na tarefa. Foco. O foco, sim. Tu tens alunos teus que têm um bom percurso académico, tiveram um bom percurso profissional, e a pergunta é porque é duas partes, e percebes que a dança teve um papel, contribuiu para isso? Sim. Tens casos que estás a lembrar de casos Sim, de tive sucesso? vários casos de sucesso. Tenho uma aluna, por exemplo, lembro da Maria Afoito, que é de Pernes, que ela foi campeã nacional, continuava a trabalhar, foi para a faculdade, tirou gestão industrial na Universidade de Lisboa, não sei qual é que foi, não interessa. Ou seja, uma excelente bailarina, excelentes resultados e um excelente percurso académico. Ou seja, uma coisa não invalida a outra. Até ajuda, não é? Exatamente. Às vezes costumo dizer, às vezes eles dizem, mas eu tenho teste. Mas tens teste quando? Amanhã. Então porquê é que não começaste a estudar antes? Porquê é que hoje não vais ao Tem que treino? ser a dança a ser prejudicada. Exatamente. Não é questão de prejudicar a dança. Não, o que eu quero dizer é, porque, sim, se tinha preparação, porque é que abdicou de coisas? Exato. Abdicas de jantar por causa do teste, não vais abdicar de jantar. Se vais jantar, então Exatamente. o treino faz parte da tua rotina. Exatamente. Tens que otimizar. E eu noto muitas vezes que a dança e o desporto, acho que qualquer atividade desportiva, qualquer colega que possa partilhar a área do desporto, o desporto traz essa disciplina. A atividade, qualquer atividade traz essa disciplina de não é porque eu tenho um teste amanhã que eu vou deixar de fazer a atividade. Pelo contrário, se calhar até me vai-me ajudar a desanuviar, vai-me libertar o meu corpo, a minha mente, porque tem que haver tem que haver uma organização. As crianças, os jovens têm que perceber que há tempo para tudo. Ok, se calhar... Esse impacto que tu tens na vida dos jovens dos jovens e dos séniores agora Sim, também, sim, não é? sim, Dos sim. séniores, tu sentes que de alguma forma já salvaste a vida a alguém? Salvar, não sei se é a palavra mais indicada, mas que Salvar já no fiz... sentido que a dança tenha contribuído para Sim. aquela pessoa se reatar de bem com a vida. Sim, sim. E acredito que a dança, em muitas situações, em várias pessoas, por várias vicissitudes que possam ter da vida, que possa ser, ou foi, um salvamento para eles. E como é que é essa experiência de trabalhar com séniores? A experiência de trabalhar os mais velhos. com os mais velhos. Então, a experiência com os séniores foi um projeto muito interessante, porque em 2020, com a abertura do Feels Place, tentamos fazer protocolos com várias associações. Pronto, e houve uma associação que é a ADSCS, que é de Santarém, Associação de Desenvolvimento Comunitário, que tem a parte das creches e tem um clube que é o Clube Sénior. E durante esses últimos anos estabeleceu um protocolo com eles, que eles vinham à academia semanalmente, depois passaram a vir quinzenalmente, com o grupo, que são cerca de 30 pessoas, que vêm fazer aulas de dança. Com a da carruagem, o grupo, estamos a falar de pessoas entre os 60 e se calhar 92 anos, há uma senhora lá que tem 92 anos, com todo este processo deles virem, houve o desafio de eles dançarem no espetáculo final de ano no Cinema. E foi extremamente interessante, porque no primeiro espetáculo que eles dançaram no Cinema, estavam 600 pessoas na plateia, naquele ano, e eu dancei com eles, e eles não estavam à espera, e as 600 pessoas levantaram-se. Aquilo teve um impacto enorme neles. Ou seja,
lá está, a dança salva aquelas pessoas. Muitas delas, ou porque vivem sozinhas, estão na solidão, aquilo é um momento da semana, também, do de escape, socializar. de socializar, e nunca mais vamos esquecer. E o quanto me emocionei ao ver a plateia de pé e o quanto eles ficaram felizes. Eles ainda hoje falam disso. Uau. Eles ainda hoje falam disso. E porquê é que chegou aqui à história do projeto Viva Mais? A Tânia, da Viva Santarém, estava presente nesse espetáculo. Então, ela ficou tão entusiasmada com aquilo que a Viva Santarém tem um projeto que é o Viva Mais, que é um projeto dedicado aos séniores, que tinha o Pilates, a Bóssia, a ginástica funcional, etc, etc. E já o ano passado me tinham pedido: Filipe, vamos abrir a dança no Viva Mais, vamos abrir a dança. Eu, Tânia, não tenho tempo. Onde é que agenda? Tânia, não tenho tempo, Tânia, não tenho tempo. E este ano, portanto, em setembro, quando começou o ano, lá iniciamos o projeto da dança no Viva Mais. E tem sido um sucesso, portanto, corremos as freguesias todas. Eu não vou a todos os sítios, não é? Só vou é um duas projeto manhãs. itinerário, É é um isso? projeto itinerário, ou seja, ou seja, nós deslocamos às freguesias de Abrão, Miés de Baixo, Almester, ou seja, vamos a várias do concelho de Santarém, e aquilo é um momento espetacular. Eles divertem-se imenso, eu divirto-me com eles, e às vezes as pessoas podem não acreditar, não é só uma questão de trabalho, é porque aquilo efetivamente completa-me por estar a trabalhar com aquelas pessoas. E o quão saber que a minha presença naquele momento e aquilo que nós estamos a fazer naquele momento significa para a vida deles. Há pessoas, tenho um senhor no Val de Santarém que costuma dizer, quando eu às vezes tenho que falhar por causa das competições: Senhor Filipe, eu sei que você tem que ir, mas quando? Porque depois vão outros colegas substituir e pronto, há aula na mesma, mas o Filipe não tem noção o quão eu espero para estar lá sexta-feira. Eu às vezes não vou, porque tenho uma casa em Castelo Branco, de fim de semana, eu não vou a essa casa, não vou à sexta-feira, logo de manhã, porque eu quero ficar para a aula de dança, porque isto é a aula mais importante para mim da semana. Ou seja, aquilo que a dança representa e aquele momento representa para aquelas pessoas. Espetacular. É o propósito. E a Academia começou em 2020, então, não é? O projeto. E no início, quando começou, com quantas pessoas é que começou o projeto? Em 2020, quando iniciamos, em setembro, nós tínhamos cerca de 80 pessoas, mais ou menos. Portanto, ali as fases das inscrições, portanto, foi o mês de agosto que houve a entrada das inscrições. Estávamos ali plena pandemia, mas não... Mas tudo certo para sair de casa? Tudo certo para sair de casa. Então começámos no espaço junto ao Digusto. Eram cerca de 80 pessoas. Depois fomos crescendo, os 3 anos que lá estivemos, fomos crescendo. Depois tivemos esta oportunidade de mudar de espaço para Quinta das Trigosas, junto ao Colégio dos Lusitanos. E foi um passo que na altura que eu pensei, porque isto foi uma aquisição do espaço, e eu pensei, isto calhar pode ser um passo muito grande, mas é o que nós precisamos. E quando demos o passo, nós já tínhamos cerca de 150, 160 pessoas mais ou menos connosco, e de um momento para o outro, efetivamente, com aquele espaço com 400 metros quadrados, 2 estúdios a funcionar, balneários, casas de banho, duche, uma cozinha, ou seja, tínhamos tudo para crescer e fazer Hoje daquilo. em dia são quantas pessoas? Cerca de 360 pessoas. E quantos espaços ao mesmo tempo? Tens um espaço só ou tens mais que um ao mesmo tempo? Não, são salas? 2 salas ao mesmo tempo. Uma sala com cerca de 200 metros quadrados e outro estúdio ao lado, ou seja, tanto é tudo no mesmo espaço, mas outro estúdio ao lado com cerca de 70 metros quadrados. E aulas a partir de que horas, normalmente? Sempre final de tarde ou existe durante o dia também? Existe durante o dia algumas aulas. De manhã normalmente temos algumas aulas, aulas particulares, que pessoas querem trabalhar, ou seja, de forma social. Ou aqueles que vão casar em breve e depois querem aprender a dançar, Por exemplo, fazer figuras, por exemplo, está na altura do ano em que começam a fazer muito a solicitação para isso. Ok, depois as aulas mais então, Mas habituais. a partir das 5. A partir das 5. Até às 10h30, mais ou menos. Uau. Sim, é ali os 2 blocos. E quantas modalidades diferentes? Cerca de 11 modalidades diferentes. Desde as danças de salão, dança de salão social, a acrodança, o musical dance, o contemporâneo, o balé, as sevilhanas, a zumba, temos pilates também, temos yoga, ou seja, são muitas as modalidades que nós temos no espaço e queremos ter mais, mas às vezes também não é fácil encontrar os professores, principalmente o facto, ou seja, lá está, é acreditar, eu continuo a acreditar que é possível e que é possível fazer em Santarém e por isso é que
e acho que é a prova viva daquilo que temos feito, mas às vezes não é fácil arranjar profissionais que se possam ou deslocar a Santarém ou que sejam de Santarém. De Santarém é muito difícil, não há muitas pessoas nessa área. Existem sim muitas escolas de dança, algumas delas foram ex-alunos meus que abriram já escolas de dança em Santarém ou na aldeias à volta, mas ou diferentes estilos de dança não é fácil de encontrar. O mais próximo é Lisboa e às vezes as pessoas deslocarem-se de Lisboa para Santarém às vezes não é fácil, mas continuamos na luta para encontrar mais pessoas. O público, quando assiste a um espetáculo, vê glamour, vê pessoas bonitas, bem maquilhadas, bem penteados. O que é que não vê? O que é que não vê além disso? O que é que está por trás disso tudo? As nódoas negras. As nódoas negras, muitas horas de trabalho na preparação da coreografia, muitas horas de trabalho na preparação da indumentária, na música, a parte de toda a parte que não sou eu que normalmente não faço isso, senão era muita coisa para eu fazer. Temos um colega que é o Luís Queiro que faz toda a parte do corte e edição da música e prepara toda a montagem, porque aquilo é um espetáculo corrido, tipo revista. E lágrimas? Também há lágrimas no meio disso tudo? Sim. Há muito esforço. Muito esforço. Muito esforço. Quando estamos a falar, por exemplo, do espetáculo final de ano, no CNEMA, que estamos a falar de 2 horas de espetáculo, em que nós dividimos em 2 partes, em que nós conseguimos fazer 50 minutos seguidos, sem uma única paragem. Os miúdos entram e saem, sobem ao palco e descem. É muita coordenação. Tens quantos espetáculos por ano, então? Quando podemos entrar nesse tema, tu tens o espetáculo final de ano em junho. Temos o espetáculo final de ano em junho, apesar da academia só fechar no mês de agosto. O próximo espetáculo será no dia 27 de junho, portanto é o espetáculo final de ano. Depois temos o espetáculo de Natal, que ainda continuamos a fazer na escola. Este ano já tivemos que dividir em 2 partes porque as pessoas não cabem lá dentro, não é? Inclusive o vereador Pedro disse, temos que fazer no pavilhão isso, mas o pavilhão não tem condições, vai perder o glamour todo. Temos que... Santarém precisa de uma sala de espetáculos, porque pronto, o CNEMA tem ou seja, é fácil fazer lá porque tem as condições, mas tem a questão do custo do aluguer do CNEMA. Então temos que arranjar-se aqui formas de colmatar essas despesas. Portanto, temos o espetáculo final de ano, a gala de Natal, temos o Scalabis Dance Festival, que é uma competição de dança que nós organizamos também. E quando? Em que altura do ano? 21 e 22 de março este ano. Portanto, então é agora já? É agora já. Na altura das festas da cidade. Este ano vai calhar nas festas da cidade, é verdade. Já houve um ano também calhou, este ano é a segunda vez que calha nas festas da cidade. Quantas pessoas é que traz à cidade? No pavilhão. É no pavilhão? Não, é nos claustros mesmo. É nos claustros do CNEMA. Estamos a falar de cerca de 600 pessoas na assistência e mais 300 atletas. Ou seja, estamos a falar de uma dimensão, de uma competição que queremos criar ainda mais dimensão. É só a vossa escola, desculpa se interromper, é só a tua escola que organiza ou é outras escolas também com vocês juntos? Não, a nossa escola organiza e depois trazemos pessoas, escolas a nível nacional e alguns pares também internacionais que vêm competir, porque temos um painel de jurados internacional e elementos jurados nacionais também, mas a escola organizadora é a Phil's Place. Como é que se encaixa aí dentro da tua cabeça essa múltiplas personas que tu tens? Tu és coreógrafo, és gestor de uma academia, és dançarino, és professor... És empresário. Não é fácil. Por isso eu dizer que não sei por quantos anos é que vou conseguir continuar a dançar, porque essa se calhar será... Já tomas vitaminas? Tomo as vitaminas, a Mixvit faz parte do meu processo. Sim, não é fácil, porque é mesmo muitas portas a tentar chegarmos a todo lado. Lá está, o suporte familiar é muito importante. A minha irmã faz toda essa parte burocrática da tesouraria e tudo mais da parte da escola. O nosso site também é uma coisa muito funcional, ou seja, as inscrições, não existe nada em papel, é tudo a nível informático, portanto não tenho essa parte, essa burocrática. A outra parte que eu tenho mais é o atendimento, ou falar com algumas pessoas, às vezes tirar dúvidas, apesar de toda a equipa de professores estar preparada para esclarecer dúvidas e eles são fantásticos, ajudam em tudo. Então a gestão burocrática do negócio rola bem? Rola bem, ou seja, não é um problema, ou seja, às vezes há aquela situação que se tivesse ser em papel, ia ter a ser, ou seja, era mais difícil toda a gestão, então uma das coisas que foi do início logo foi colocar tudo de forma online, para não termos essa parte burocrática chata. Mas pronto, é difícil às vezes gerir tudo, mas acho que por enquanto já está a correr bem. Falamos de Santarém. O que é que Santarém tem que mais nenhuma cidade tem? O
que é que Santarém tem? Tu conheces tantas cidades, tu viajaste tanto e tens viajado constantemente. Como é que vês Santarém hoje em dia? Eu vejo Santarém com grande crescimento nos últimos 2 anos, que Santarém cresceu imenso. E eu desde o início acreditei que Santarém tem todo o potencial por várias razões. Pela posição estratégica a nível nacional, pelas acessibilidades, pelo facto de termos o nosso rio, por toda a parte gastronómica que nós temos. Qualquer pessoa que vem do estrangeiro, mesmo quando eu não falei há pouco nos eventos, saltei aqui, mas eu organizo 2 campos de formação também a nível nacional no Feels Place, que é os Training Camps, que um é em janeiro e outro em setembro, e sempre que nós trazemos essas pessoas a esses campos de formação, todos estes eventos que nós fazem atividades, vão à gastronomia em Santarém, ou seja, aos vários restaurantes de Santarém, ficam acomodados em Santarém e todas as pessoas gostam de vir a Santarém. E Santarém sabe receber bem. E Santarém tem aquilo que, se calhar, outras cidades não têm para acolher, porque nós temos a acessibilidade, temos o comodismo. Santarém sabe receber bem. E as pessoas são boas. Ao contrário de que possam as pessoas achar que Santarém ou não evoluiu, que não está preparada para, Santarém está preparado. Nós é que temos que continuar a acreditar e a apostar que Santarém está preparado para isto, porque está mesmo preparado. Por isso eu acreditar que num curto espaço de tempo consiga trazer um campeonato da Europa ou do mundo a Santarém, porque eu acho que tem tudo para receber uma prova deste género em Santarém. Se pudesses mudar uma coisa na cidade, o que é que mudavas? O que é que falta assim para ficar ainda melhor? Para ficar melhor, o aeroporto em Santarém era fantástico. Para mim, então, era fantástico. Gostava de vir para Lisboa para apanhar o avião a parte das vezes. Isso era a parte ideal, que já sei que não vai acontecer. O centro de espetáculos era o que tu querias agora. O centro de espetáculos era um espaço multiusos. Apesar de, assim, volto a dizer, independentemente do que possamos ter que pagar no CNEMA, as pessoas do CNEMA sempre foram fantásticas connosco. Mas tem um custo. Tem um custo e para nós é complicado, porque tudo isso depois enriquece toda a outra parte. E os custos depois acabam por ser muito elevados. Queria fazer uma pergunta que falámos ao início e depois não falámos mais nisso. Qual é que foi o prize money, o maior que tu ganhaste na tua vida? Confessável, vai. O prize money que eu ganhei maior foram 900 euros numa competição em França. Isso é muito ou pouco para a realidade, percebemos também. Não é muito. Não sei, para a realidade não sabemos. Os outros prémios. É muito mais. Estamos a falar de o prize money, por exemplo, do campeonato do mundo. Não é só de agora, nos últimos anos. Estamos a falar de 5.600 euros, por exemplo. E isso é um objetivo teu? Podia ser um campeonato do mundo, mas acho que aos 36 anos já não vou chegar a ser campeão do mundo. Sou ambicioso, mas já não vou chegar a esse patamar. Apesar de te sentires no auge da tua condição física, estás no auge da tua carreira, ou aos 36 anos é um bocado como jogador de futebol, estás a começar a chegar ao fim? Eu acho que ainda consigo dançar mais 4 anos. Mas... O Ronaldo diz o mesmo. O Ronaldo diz o mesmo. Mais 2, 3 anos ainda joga, diz ele. Sim, eu acho que ainda consigo, por todas as razões que já disse aqui hoje. Mas tudo vai depender do que vai acontecer. Sim, claro que à minha volta com os projetos. Tu és muito pragmático, nós notamos em ti, das pessoas que falaram de ti, que eu falei com algumas pessoas sobre ti, notei isso. O teu pragmatismo é o teu principal atributo. És um tipo descomplicado, és muito aberto e transparente. Mas eu percebo isso, que a tua resposta é difícil porque tu próprio, no dia que achaste que não estás bem, tu recusas e ponto final. Portanto, não fazes disso um grande problema, porque já percebeste que tens outros caminhos possíveis. Sim. E a vida tem demonstrado que tu tens imensas coisas para poderes trabalhar na área da dança. E pronto, não achas um problema. Eu não estou preso. Eu nessas coisas não gosto de... Eu vou dançar até ali, eu vou fazer só aquilo. Eu sou uma pessoa criativa, que gosto de ver e imagino, estou a pensar no ali já, mas não gosto de pôr uma barreira. Eu não gosto, não, vou deixar aos 37. Não, tudo vai depender de como as coisas... Há coisas que se planeiam, há outras coisas que não dá para planear. Vai depender muito de como as coisas vão se enrolar e o que tiver que ser. Tu achas que este foi o teu percurso ideal? Ou se pudesses voltar um pouco atrás, terias mudado alguma coisa? Terias não mudava. enverdado? Estou-te a perguntar isto porque uma das pessoas que fala
tal e qual como tu, super bem ti, é a Márcia Madeira, e a Márcia dizia exatamente que a tua geração de alunos, Sim. em que havia outras pessoas ali, como o João, por exemplo, que hoje em dia dança com La Féria e em programas Exato. e não sei o quê, fez outro percurso, outro caminho, não é? Outro caminho possível. Devias ter feito outro caminho ou... Eu, se fizesse outro caminho, não é que eu quisesse, ou seja, se eu olhasse agora para trás, se eu queria ter, ou seja, que tenho um desejo de o fazer, se eu tivesse feito, seria algo dentro da revista, ou seja, algo do teatro musical, algo que envolvesse a dança, o canto e a representação, era uma coisa que eu também me via a fazer, mas como a minha presença na competição e na formação de tantos atletas e pessoas que foram campeões nacionais e tudo mais, e que sempre privilegio a formação, foi tão neste contexto, eu não me vejo a ir fazer isso. Ou é a mesma coisa que que já tive convites antes da pandemia e pós-pandemia, já em plena com o Phil's Place, convites, por exemplo, para ir trabalhar para estúdios, cadeias de estúdios da América. Eu não consigo fazer isso agora. Não vejo que vou fazer isso no fim de ter construir na minha cidade. Porquê é que eu tenho que sair da minha cidade se eu posso fazer aqui? Porquê é que eu vou fazer na América? Por mais que a América possa ser uma excelente oportunidade e uma excelente forma de, se calhar, de abrir novos horizontes e conhecer outras coisas e aprender mais coisas. Mas se eu posso fazer o que eu vou fazer na América, na minha cidade e naquilo que eu andei a trabalhar nos últimos anos, porquê é que eu vou para a América? Tens detectado mais flips ou flipas nos teus alunos? Isto é, pessoas com um potencial que tu vejas, este tipo pode ir longe, esta pessoa. Tens detectado com muita facilidade nesse treino? Cruzei-me com alunos que podem ir longe, não só a nível de competidores, mas também na área da formação e que possam enverdar na área do ensino. Alguns deles já abriram escolas de dança, na área de dança de salão, como eu já disse. Não te faz confusão, porque pelos vistos lidas bem com a concorrência? A concorrência é só, desde que seja saudável, até ajuda, né? Até ajuda, como eu costumo dizer. O mais importante e que eu vejo é que essas pessoas possam passar aos alunos esse incentivar na prática porque a dança cada vez mais, por mais que haja em diferentes áreas da dança, por exemplo na dança de salão, não há assim tantas pessoas por ser um desporto tão caro, e nós precisamos incentivar e desmistificar como é que nós podemos ultrapassar isso e como é que nós podemos apoiar isso, porque faz parte da cultura, faz parte da arte, faz parte do desporto, e nós temos que incentivar a isso. Portanto, eu já passei por alguns alunos que sim, que têm essa capacidade. Muito bem. Eu só gostava se me permites, mas ping-pong, temos que fechar o programa, estamos muito atrasados já, mas só para dizer duas coisas. Blackpool, porque é que Blackpool é tão famoso? É quase o mundial da dança. Há uma razão ancestral, que eu de facto não sei a história, mas... Sim, Blackpool foi a primeira competição de dança que existiu no mundo da área da dança de salão. Foi o primeiro sítio. Blackpool Dance Festival é no Winter Gardens, em Blackpool. Que é perto de Liverpool, 50 km? Sim, Manchester, Liverpool, ali junto à costa, pronto. E este ano vai ser o seu 100º... Tão pouco latinos que eles exatamente. Sim, é verdade. Mas vão ter o aniversário 100 do Blackpool Dance Festival. Tem a ver com o seu primeiro a nível mundial. Exatamente. A segunda questão tem a ver, só queria também um flash rápido, que é os ranchos folclóricos. Como é que tu hoje em dia, hoje o panorama dos ranchos? Há mais ranchos, há menos ranchos, ainda continua muito atual, continua a haver pessoas a dançar. Como é que é a tua posição? Do contacto, conheço algumas pessoas dos ranchos folclóricos. Aquilo que eu vejo é que eles têm a mesma dificuldade que nós temos na dança de salão. Ou seja, procura pessoas que vão para o rancho, porque tem a parte cultural, e a questão do dançar a par. Pronto, eu acho que os ranchos folclóricos têm menos pessoas por causa disso, pelo menos o contacto que eu tenho nos últimos tempos. No entanto, eles tentam manter vivas as tradições, mas... A dificuldade é a mesma, portanto não é pior nem melhor. A dificuldade eu acho que é a mesma. Muito bem. O teu local favorito em Santarém, onde, se tivesses que fazer um teledisco a dançar em Santarém, onde seria? Portas de Sol. Nas Portas de Sol? Sim. Eu estava a fazer a pergunta e imaginar em cima da ponte, estás a ver? Um tango em cima da ponte, era espetacular. Tem fechado agora a ponte, de facto. Agora era o momento. O pior erro de um bailarino? O pior erro de um bailarino? Olhar para o chão. É curioso. Certo. Perde a postura. Postura, é tudo sobre postura. E o trabalho dos pés é extremamente importante. A forma como, através às vezes não precisamos olhar para os pés deles, através da postura conseguimos perceber que o trabalho do pé não está feito como deve ser no chão.
Uau. Muito bem. O teu estilo de música preferido para dançar? O meu estilo de música preferido, eu adoro música latina e a dança, portanto, a música preferida para mim é o samba. Um conselho para quem quer viver da dança? Nunca desistir. Com certeza, não é? Quando não estás a dançar, estás a? A dormir. Santarém bem te quer porque? Porque me acolheu neste projeto que é a dança e é a minha casa. E ainda tenho outra pergunta para te fazer, que é a música da tua vida. A música da minha Curioso. Pois é, muito bom. vida. A música da minha vida, Sentes tenho Sofias? várias músicas, mas eu adoro, não uma específica, adoro música espanhola. Rumbas, boleros, adoro ouvir músicas boleros. Eu gosto de ir no carro e ouvir músicas de rumba Alguma bolero. especial? Há um que é o bolero mesmo. É uma rumba bolero que se chama bolero. Faz bem. Sim, te põe energizante. Não temos chocolate, mas nós acabamos os nossos episódios Pampilho, Celeste ou Arrepiado. Qual é que preferes? Pampilho. Temos que acabar a comer. E ainda temos ali um ramo de flores para ti, Filipe, para ofereceres a quem queres tão bem como a Santarém. Aos meus pais. Muito bem. Tu és um tipo orgulhoso da tua família, dos teus alunos, tens humildade para reconhecer, como é o pouco dizia de ti, que tens que aprender todos os dias, porque tu tens que ser melhor do que eras ontem. E isto faz, de facto, és mais um embaixador que nós temos em Santarém, és uma pessoa que tem muita autoridade no meio, respeitamos imenso o teu percurso, queremos te ver por aí, só não sei se podemos te ver nas redes sociais, não é? Com certeza, portanto, vamos só aqui repetir para quem nos está a ver. Da Feels Site. Place. Portanto, temos o site www.feelsplace.pt, o Instagram Feels Place Santarém. És uma página pessoal tua artística? Não, o meu Instagram normal, Filipe Santos. Ok. E encontrar-me por aí por Santarém. Quem quiser ver ou experimentar, passa pela escola, Pode ir diretamente. podes experimentar uma Pode ou entrar outra. em contato connosco através das redes sociais, no Feels Place, no Facebook ou no Instagram, ou contactar diretamente o nosso site e automaticamente irá ter uma resposta Muito bem. para qualquer dúvida para acompanhar os nossos espetáculos. Obrigado. Obrigado, Filipe, foi um gosto estar Obrigado. contigo. Obrigada. Más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.